Olá, terráqueos, tudo bom? Aqui quem fala é Rodrigo Rezende, do canal da Ciência Universalista. E é um prazer muito grande, mais uma vez, estar aqui, podendo fazer um vídeo. Demorei um pouquinho, esse mês de janeiro tive que viajar, algumas mudanças aí na vida pessoal, mas estamos de volta, isso é que importa. E hoje, não me alongando muito, porque hoje o assunto é bem extenso, vou promover aqui o resumão do Nassim. Quem é Nassim? Nassim Haramein. Quem é esse grande mestre que está revolucionando o campo não só da física, como da filosofia e da história? Ele nasceu na Suíça, filósofo e historiador, e hoje considerado os maiores físicos do planeta. E principalmente revolucionário. Por quê? É isso que vamos pincelar aqui nesse vídeo de hoje, que é mais uma forma de motivar vocês a procurarem o material dele, assistirem as palestras dele, e vocês vão ver que certamente vai acontecer o que aconteceu comigo, que é abrir a consciência a machado, como eu digo, né? Os alunos, eu, Rodrigo Rezende, e não está presente aqui hoje, mas Tiago Laranjeira, que é um grande colaborador do nosso canal, tá? Em breve vocês vão vê-lo mais por aqui. Então, um resumo, gente, dessa obra de hoje é o resumo da conferência que o Nassim Haramein realizou nos Estados Unidos em 2003. Aí, ó, em Rogue Valley. E esse vídeo dele, que é o que a gente vai estimular vocês a assistirem, ele está no YouTube, legendado, dividido em 46 partes, tá? De 10 minutos cada. São 8 horas no total, vale a pena, eu assisti já várias vezes, normalmente num período de 3 dias, né? Divido em 3 vezes e assisto. E vamos ver aqui um pouquinho, pincelar, e vocês vão ver o porquê isso é tão importante. E qual é o nosso objetivo desse trabalho, desse resumo de hoje? Estimular vocês a buscarem o conhecimento. E vocês vão ver que o conhecimento não está muito preso nos meios oficiais de comunicação, de livros, né, dessa didática que a gente tem hoje. E também fazer vocês assistirem as palestras desse homem, sempre com um sorriso no rosto, muito simpático, e que vocês, bem humorado, mas que vocês vão ver que trazem uma sabedoria incrível. Simples, mas incrível. Então vamos lá. Vou manter o mesmo título dos vídeos no YouTube. E vamos só pincelar rapidamente, em menos de 2 minutinhos cada um, para vocês terem noção. No primeiro vídeo, ele vai abordar as dimensões. E aí vocês estão vendo as dimensões que a gente conhece, que aprende na escola. Onde tem um ponto, que é infinitesimal, ou dimensão 0, que não existe. Dimensão 1 reta, dimensão 2 na superfície e dimensão 3 o volume, tá? E o que é a reconscientização que ele fala? Nós vamos ter que esquecer tudo que a gente já aprendeu. Porque a gente vê que a gente aprendeu tudo errado. É incrível, mas a gente aprendeu errado. E ele vai colocar um exemplo de vida que ele teve na escola quando era pequeno, mas eu vou contar a minha aqui rapidinho. Eu estava em João Pessoa, na calçada, conversando com um colega. Na época eu devia estar na 5ª série, 6ª série do colégio. E foi quando a gente começou a ter as primeiras matérias de física, né? E eu lembro quando ele fez um comentário comigo que aquilo deu um start em minha mente. Onde ele chegou para mim: Rodrigo, você já reparou que a estrutura do sistema solar é igualzinha do átomo? Aí eu parei para pensar, rapaz, eu tinha visto já átomo, núcleo, né? A eletrosfera, os elétrons, e aquele desenho plano. Então, quando ele falou isso, aquilo me deu um estalo na cabeça, porque era bem óbvio, bem parecido. E ele falou: imagina, Rodrigo, se a Terra, planeta Terra, não é um elétron de um universo muito maior. Então eu posso dizer que nesse momento eu comecei uma busca de informações que eu vi que estavam além do que a gente poderia ter no mundo acadêmico, né? E ele vai abordar um pouco isso com as experiências dele. Que é essa experiência no ônibus que ele vai narrar. Então podemos ver o seguinte, que a única dimensão que existe é o ponto. Então se você está vendo um pontinho ao longe, você está no espaço, aí você começa a se aproximar, aquele pontinho vira uma galáxia.
Dentro da galáxia tem um pontinho, você começa a se aproximar, vira um sistema solar. Dentro desse sistema solar tem um pontinho, você começa a se aproximar desse ponto, tem um planeta. Lá no planeta tem um pontinho, você se aproxima, tem uma montanha. Naquela montanha tem um pontinho, você se aproxima, um ser humano. No ser humano tem um pontinho, você se aproxima uma célula. Dentro da célula tem um pontinho, se aproxima um núcleo. Dentro do núcleo um pontinho, resultado. Existem infinitos pontos para cima, para dentro, para fora. Então a gente vai ver que a única dimensão que existe é o ponto. E esse ponto está conectado ao tudo, a todos os pontos, que é a natureza fractal do universo. No vídeo 3, continuando falando de dimensões, ele para pensar, peraí, se existe um ponto, ele começa a observar, todos os pontos tendem a formar uma esfera, planeta, uma bolha de sabão, um átomo, uma célula, tudo que a gente conhece tende a ter o equilíbrio numa esfera. E tudo tende a expandir. Como fala, Big Bang, tudo está expandindo, né? Então, se existe a dualidade, ação e reação, se algo está expandindo, possivelmente algo esteja contraindo. Então, dentro de uma esfera, nessa geometria da esfera, qual seria internamente a geometria com o menor volume possível? Um tetraedro, que é uma pirâmide com base triangular. Só que uma pirâmide só, um tetraedro só dentro da esfera, não gerou equilíbrio. Então daí ele imaginou, peraí, se tem uma pirâmide apontando para baixo, tem que ter uma outra apontando para cima para gerar um equilíbrio nessa figura. E é essa figura aí que vocês estão vendo, que é tão famosa, Estrela de Davi, entre outros nomes. E a gente lá na frente vai ver, poxa, por que esses símbolos são tão usuais, tão conhecidos, mas a gente não consegue relacionar com outras coisas, né? No vídeo 4, ele vai abordar que dentro dessa figura da esfera, da Estrela de Davi, com os dois tetraedros, você pode pegar em cada ponto, gerar um novo círculo, novos tetraedros, e vai gerar essa figura aí, que ela se multiplica ao infinito. E por que ele fez isso? Porque ele fala que ele foi conversar com a mãe, falando que nós somos um ponto, nós somos o universo infinito. E a mãe dele disse que ele, no momento, não estava se sentindo muito infinito, né? E realmente, como pode o infinito estar contido em um espaço finito, definido? Por exemplo, a gente, o nosso corpo. Então ele mostra que que o ponto, ele pode se estender até o infinito, mas dentro de um espaço finito, que está em seu externo conectado a N pontos. Então o universo, a gente vai ver depois que ele não está só se expandindo. Existe uma retroalimentação entre expansão e contração ao mesmo tempo. Então não adianta os cientistas estarem só querendo quebrar átomo, quebrar tudo para ver o que tem dentro, para ver o que tem dentro, para ver o que tem dentro, que nem aquelas bonequinhas russas, que a gente não vai parar nunca. Então o importante, ao invés de sair quebrando para ver o que tem dentro, é estudar a dinâmica da divisão. E com o modelo da dinâmica eu vou poder projetar. Daqui a 1000 quebras eu sei mais ou menos o que é que eu vou ter, o tamanho que eu vou ter, a energia que eu vou ter. Então o universo está se expandindo, que é justamente a dimensão da esfera, que é onde estamos. E essa dimensão da expansão é justamente a dimensão da irradiação. E a gente pode ver que tudo nosso é baseado em explosão, em destruição, né? Foguete, motor, tudo está explodindo. Mais para frente a gente vai ver isso mais um pouquinho. E no vídeo 5, vamos começar a falar do vácuo. Existe um modelo hoje de universo que é representado por essa figurinha aí, que é um menino, um balão cheio de moedinha, representando as galáxias, que quando você sopra, infla, as galáxias se distanciam. Que é o que alguns cientistas calculam que galáxias estão se distanciando, e daí eles presumem que o universo está se expandindo, beleza. Só que o detalhe é, as equações são em cima desse balão. Aí a pergunta é, quem é o menino? Quem é que está soprando? Se ele está soprando, o pulmão dele está se contraindo para esse ar entrar. Então a gente vê que a equação de campo não está perfeita, não está encaixada. Está faltando alguma coisa. É aquela coisa, está se expandindo para onde? Por que está se expandindo? De onde vem essa energia que está fazendo se expandir? E até hoje está expandindo.
Então a gente vai ver que cada corpo desse, cada ponto, na verdade, cada ponto desse, seja um átomo, seja uma célula, um elétron, um planeta, você, o que for, tudo é um buraco negro. Na verdade, ele chama até de buraco branco, buraco negro. Mas tudo é um buraco negro. Todo ponto desse, ele tem de informações ao infinito. Tá meio maluco, né? Meu louco. Esse é o meu entendimento. Não dá para abordar com mais calma. Temos que pincelar, que senão fica 3, 4 horas. Isso não seria um resumo. Mais para frente a coisa vai ficar melhor. Então a gente vê, eu lembro quando estava estudando aqui na universidade, aqui na engenharia, eu questionei com umas PhDs em química sobre o que é que existe entre os elétrons e o núcleo, os prótons e nêutrons. Me responderam simples, não, simplesmente é o vazio. Eu falei assim, o que é um vazio? Nada. Não tem nada ali, o que é isso? Resumindo, sabe, não é convincente, não são convincentes as respostas. E eu perguntei também, falei, mas se um núcleo ele é positivo, uma carga elétrica magnética positiva, e os elétrons são negativos, girando a velocidade quase da luz, por que eles não são atraídos para o núcleo? Visto também que o tamanho entre eles é descomunal. O núcleo é muito maior do que o elétron. Por que ele não cai? Né? E a resposta também não é muito convincente. E no final você vê que os cientistas ainda não sabem o que é um átomo. Não enxergaram um átomo. E o detalhe, toda vez que a energia ou que números tendem ao infinito grande ou infinitamente pequeno, eles desconsideram. Para facilitar os cálculos, isso aqui ficou tão absurdo, com energia tão grande, corta aí da equação. Ou então, ficou tão pequenininho, é tão pequenininho que é desprezível, corta. Para isso eles chamam de infinidade sórdida e infinidade ínfima. Agora, por que isso é descartado? Como é que a gente pode descartar informações se a gente não vive num sistema fechado, em onde todos os pontos, tudo está interligado? E é justamente a renormalização, que ao invés de trabalhar novos modelos, simplesmente os cálculos são facilitados para que haja uma explicação mais prática, né? E existem estudos e cálculos que mostram que o vácuo, que a gente acha que não tem nada lá no espaço, mas a gente vê que não é bem assim, que os átomos estão bem próximos, que a densidade do vácuo tende ao infinito. Ou seja, o vácuo é infinitamente denso. E se você reparar que essa parte, imagine, tudo é um ponto, um planeta, o que for. Tudo na nossa dimensão está irradiando. Eu aqui agora estou irradiando calor, som, ondas sonoras. Estou irradiando, tem um campo magnético também. Então, tudo nosso está irradiando. O Sol está irradiando energia, os planetas estão irradiando. Agora imagina no espaço, todas essas galáxias, esses bilhões de trilhões de sistemas solares, de planetas, de pessoas, de tudo, está irradiando energia para onde? Para o vácuo. Então, se você analisar o vácuo, ele está recebendo todas as energias que são emanadas. Então, por esse pensamento, o vácuo ele está cheio. É que nem você perguntar a um peixe que nunca saiu de dentro d'água se ali tem um vazio. Ele vai dizer que sim, que entre ele e a pedra não tem nada. Por quê? Porque ele está imerso naquela dimensão. Ele não consegue perceber a existência do ar, por exemplo. Como é que ele vai conseguir dizer que tem? Se tirar o peixe e colocar no ar. Ele vai ter um referencial, aí ele vai dizer, realmente, o vácuo não está tão vazio assim não, muito pelo contrário. Ele está cheio, ele está recebendo toda a emanação de energia. Então vimos que a parte expansiva da esfera são as radiações eletromagnéticas. Já a parte que contrai, a invisível, que a gente não consegue perceber, mas podemos sentir, seria quem? Esse cientista russo, Schwarzschild, o nome dele está aí embaixo, aqui, Schwarzschild. Ele chegou a uma dedução, certo? Trabalhando em cima
das fórmulas de campo, né, das equações de campo de Einstein, que não, ele chegou a essas equações, mas não conseguiu resolver, gerar uma solução. E ele chegou a uma solução que seria de um buraco negro, ou seja, de uma singularidade, gerando gravidade para esse ponto. E nesse ponto a gravidade seria praticamente infinita. Então essa parte que contrai, né, que são os tetaedros, né, representados naquele primeiro desenho, na estrela de Davi, é justamente a gravidade. Então a gente vai trabalhar com duas forças, a gente vai ver radiação eletromagnética, expansão, contração, ondas gravitacionais, gravidade. No vídeo 9, ele vai fazer alguns relatos muito interessantes sobre os empregos, sobre as aventuras que ele teve. Em uma delas ele vai visitar no México, salvo engano, as pirâmides de Chichén Itzá. E o interessante, ele vai narrar sobre até a construção dessa pirâmide, ele ouvindo os guias falando. A questão toda é, pelo modelo que ele colocou de equilíbrio, modelo de equilíbrio do vácuo, da esfera e dois tetraedros, um tetraedro é uma pirâmide. E essa palavra pirâmide, repare aí, quando a gente ouve pirâmide, a gente lembra o quê? Egito, coisas antigas, mas ao mesmo tempo sofisticadas. Não é isso? Até hoje a gente não entende como certas coisas foram feitas. E se você observar nessa imagem aí, pirâmide não é do Egito. O planeta inteiro tem estruturas piramidais. Pirâmides. Agora a questão é, qual é a moda da pirâmide? Porque antigamente, pessoal, muitos acreditam que eram bem leigos, mas na verdade vai ver que eles tinham bastante informações. Por que pirâmide? Aí vocês podem ver, tem povos na China, América Central, América do Sul, Oriente Médio, África, povos que nunca tiveram contato entre si. E todos resolveram fazer pirâmide. Então isso chama atenção. E outra, a gente vai ver que as construções aí que estão representadas aí são complicadíssimas. Vídeo 10. Um engenheiro, Aramin aborda, ele vem num livro de um engenheiro norte-americano. Ele visitou uma cidade no México e ele, dentro do seu estudo, ele reparou que não só era muito difícil construir aquela arquitetura, como elas eram todas alinhadas com eventos astronômicos. Por exemplo, ele viu que uma cidade inteira, todas as edificações estavam definidas, baseadas nas órbitas de todos os planetas do nosso sistema solar. Detalhe, incluindo Plutão, Netuno, que foram descobertos um dia desse. Os caras não só já sabiam, como já sabiam a órbita e já tinham construído um prédio representando eles. Aí um dia desse o cara pega um telescópio, faz uns cálculos, estima que tem algo ali, para depois enviar o outro telescópio anos depois, registra e diz, descobrimos Netuno, Urano, Plutão. É complicado. Agora se imagine, como é que há 5.000, 7.000 anos lá atrás, o pessoal já estava sabendo isso. E detalhe, ele também identificou que nesse diagrama, onde as edificações na cidade estavam posicionadas, formavam geometria. Adivinham como essa era a geometria? Uma esfera e um tetraedro internamente. E ele reparou que a maioria das edificações estavam em uma certa posição, que coincidia com a base da pirâmide, que é uma latitude, que ele calculou que é a latitude 19,47 graus. A gente vai salientar bem essa latitude, vocês vão ver daqui a pouquinho o porquê. E com essa estrutura, tanto o engenheiro como raramente os estudos, essa estrutura foi a base para a matriz vetorial do equilíbrio, que é essa daí. Então no vídeo 11 ele vai mostrar, e assistam que tem diversas animações, é um negócio fantástico, como ele chegou a essa estrutura. Onde aí no meio, na cor meio esverdeada,
Vocês vão ver esse desenho, que é a matriz vetorial do equilíbrio, composta de 12 vetores, todos apontando para um centro, ou seja, para a singularidade do ponto, em equilíbrio num conjunto total de 64 tetraedros. Tá? Então essa estrutura é a estrutura de equilíbrio, é a estrutura do vácuo. E outra coisa, 12. A singularidade ela é equilibrada por 12 vetores. E esse número 12, múltiplos de 12, a gente vai ver que não só na natureza, como até na história, são números bem frequentes. E aí começa a entrar nas partes interessantes. Crop circles. O que são crop circles? Aquelas imagens que misteriosamente, no período de 1, 2, 3 horas durante a noite, na chuva, aparecem maiores do que 5, 10 campos de futebol, complexidades fractais, geometrias precisas. Claro, tem fraude. Um dia desse a empresa Nvidia de processadores criou um. Beleza, é possível. Podemos construir obras incríveis também. Mas algumas fazem a gente pensar pela complexidade, pelo tempo e o local. E um detalhe, a mensagem que está colocada. Por exemplo, essas duas figuras que vocês estão vendo aí, essa da esquerda, vou voltar aqui, ó, aquele centro ali, ele representa em uma maneira 2D, bidimensional, a estrutura 3D da matriz vetorial do equilíbrio. Está vendo ali na esquerda. Ou seja, mensagens que vieram do além estão colaborando conosco, difundindo mensagens. Agora, o que são essas mensagens? Conhecimento. Conhecimento que é o que nos faz evoluir, né, no universo. Então, estamos presenteando com conhecimentos sobre a estrutura do tudo, a estrutura do universo. O universo, a gente pensa grande, o universo, um ponto. A sua estrutura, a estrutura de um elétron, a estrutura do nosso universo, de uma galáxia, de uma maçã, do que for, tá? E a gente vai ver que essa estrutura, como na figura que vocês estão vendo na direita, que é o conjunto, a esfera, com 64 tetraedros, a gente vai ver que esse número 64, a gente vai ver na natureza, ele é bem frequente também. Tá, então essa estrutura, ela cresce fractalmente, ou seja, ela vai se multiplicando seguindo uma certa proporção, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas sempre é como aquelas bonequinhas russas, né? O tamanho da boneca muda, mas a boneca é igualzinha, é a mesma. Pronto, agora a gente entra pesado nessas imagens que aparecem aí. Vocês podem ver que são imagens bem conhecidas, né? Aqui eu não tive condições, mas raramente lá, como essa primeira imagem da esquerda de cima, que é gigante, um dos maiores crop circles que já existiram, ele mostra quando você pega aquela imagem da esfera com 64 tetraedros e coloca uma projeção, uma sombra, ele casa exatamente cada vértice, cada ponto com o centro de um círculozinho daquele. Como nos outros também, dependendo da posição. E essa figura da direita em cima, a gente vê nitidamente que é o quê? Uma base piramidal, um tetraedro, circunscrito em uma esfera. Então, sempre estão martelando no mesmo assunto. A mesma geometria, que é a geometria do vácuo. E muita gente considera a entropia do universo, ou seja, considera que tudo tende à desordem, que tudo é um caos, que tudo é caótico, que tudo tende a explodir. Claro, estamos nessa dimensão. Mas se a gente analisar, ele deu um exemplo interessante. Se você pegar todas as fitas de DNA de nossas células e esticar uma após a outra, o comprimento você vai dar a volta no planeta Terra inteiro 5 milhões de vezes. Ou seja, olha a quantidade de conteúdo que está dentro de um núcleo de todas as suas célulazinhas. Então a gente vê que é muita organização. A ordem é muito elevada. Então a gente vai ver que o universo ele tende à ordem e não à desordem, como muitos ainda tendem a afirmar. E um detalhe. Foi enviado por ondas de rádio para o espaço, há um tempo atrás, um sinal codificado em binário
com algumas informações, que é essa imagem que vocês estão vendo no centro aí da tela, onde informa a estrutura nossa do humano, como é o nosso sistema solar, em que planeta habitamos, representa um número, codificando a população naquela época, mostra que somos baseados no elemento carbono, lá embaixo, ali no meio ali, mostra qual foi a tecnologia que foi a emissão de ondas de rádio no espaço. Isso foi enviado para o espaço, né? Por alguns programas, como o programa 7, que buscam respostas inteligentes do espaço. O interessante é que, deixa eu ver se mais para frente mostra, mas deixa eu voltar. Um tempo depois dessa transmissão, não me recordo agora se foi um ano ou menos, a resposta veio, mas não veio como uma onda de rádio detectada pelos gigantescos telescópios. Ela veio próxima ao lado praticamente da edificação das antenas que enviaram para o espaço, em plantações, salvo engano, de trigo, apareceram imagens nessas plantações. Detalhe, não é cortado o trigo. Todos os trigos estão dobrados sem nenhuma quebra. Ainda é detectado, em muitos casos, energia estática alterada no local, campo magnético alterado, às vezes até níveis de radiação, entre outras coisas, que seria impossível de alguém fazer pisando com a madeira, tá? Né, nos grãos, nos talos, iam terminar quebrando. E a resposta veio aí, como vocês podem ver na esquerda. Então, gente, isso foi um contato direto. Alguém recebeu esse sinal do espaço e, ao invés de mandar um sinal de volta, preferiu verificar onde foi o sinal e colocar algo mais visível. Agora a pergunta é, por que não enviaram o sinal? A pergunta é, se eles tivessem enviado um sinal de rádio, você estaria sabendo disso? Eu estaria sabendo disso? Mas se aparece uma plantação, numa proporção gigantesca, tenha certeza, todo mundo, com uma câmerazinha que for, vai registrar e isso vai repercutir de alguma maneira. E talvez essa seja a ideia. Seja a ideia transmitir a mensagem para todos e não para alguns. E a mensagem veio. Então, aí vocês podem ver no desenho. Quem respondeu tem uma estrutura corpórea parecida com a nossa, braços, pernas, agora com a cabeça um pouco maior. Tem uma fita de DNA a mais em relação ao nosso, tem uma hélice a mais. São baseados em silício, certo? Vamos dizer assim, é um elemento que a gente encontra em areia. Silício, carbono, eles habitam 3 planetas, e mostraram que a população deles é muito grande. E lá embaixo tem um símbolo representando a tecnologia deles, tá? Que eles utilizaram para transmitir a informação. E aí vocês podem ver ali a antena que foi transmitida para o espaço, ali no meio da tela, branquinha. E ali embaixo, no meio, vocês podem ver que é bem grande, justamente essa resposta, utilizando a mesma codificação que foi enviada. E um tempo depois, pouquíssimo tempo depois, eu acho que para a situação ficar melhor, apareceu uma outra imagem. Vocês podem ver para a esquerda, que é de um rosto. E o interessante, o rosto tem 3 dimensões. Se você vê no desenho profundidade, luz, e é um rosto com um aspecto muito parecido com o nosso, tá? E embaixo, essa figura de baixo, foi um crop circle que apareceu também um tempo depois. Justamente eu acho que eles quiseram enfatizar com uma resolução mais alta sobre a tecnologia, sobre a maneira como eles estavam, né, enviando essa informação. Então apareceu um crop circle que é igual ao último desenho dessa mensagem que foi enviada, só que com uma definição muito maior. E a gente vai ver que esse desenho, que são esse círculo maior, com círculos de um lado e do outro, isso representa geometrias que tem tudo a ver com o nosso estudo que a gente está resumindo hoje, tá? E agora,